que está assolando muitos de nós, mas principalmente muitas de nós mulheres, né? A gente vai falar sobre culpa, o Com cer- sentimento de culpa, a culpa no divã, Carol. A culpa, ela é corrosiva, assim. Acho que é, se eu pudesse, assim, afirmar que 90% dos meus atendimentos, em algum momento, algum paciente fala sobre a culpa. E, e assim, é muito cruel a culpa, porque é uma coisa que você não tem como voltar atrás. Embora você genuinamente se arrependa daquilo e você, né, às vezes você fez aquela atitude por falta de maturidade, né? E aí depois você adquire maturidade como se você tivesse acendido uma luz, falando, caraca, eu tava cega e agora eu tô vendo tudo claramente, como que eu não vi aquilo naquela época. Então, muitas vezes você pode ter tomado atitudes precipitadas, você pode ter machucado muitas pessoas. E quando você tem essa questão de maturidade, esse gap, você tem essa troca assim, né? Você se culpa, você se tortura, isso é corrosivo. Só que a gente Uhum. também tem que entender que a gente não nasce aprendendo, a gente não nasce com todas as informações, a gente vai adquirindo isso ao longo da vida. Então, é importante a gente se perdoar e entender que os nossos erros, eles fazem parte de quem nós somos hoje, né? Então, talvez se você não tivesse errado naquela magnitude, você não seria a pessoa que você é hoje, com o seu caráter, com a sua maturidade, com o seu discernimento. E às vezes é claro que, né, a gente pega, né, nossos familiares falam, então na sua época não faz isso porque eu fiz e deu errado, e você pega aquilo, né, como aprendizado, e não faz. Mas tem pessoas que às vezes têm que ver na pele, têm que sofrer na pele para aprender, né? E é É uma coisa muito. que pode perdurar muito tempo, sabe? Então, eu sempre tento frisar muito para os meus pacientes a questão de autocompaixão, de se perdoar. Porque você carregar é como se você carregasse um fardo, uma mala pesada nas costas, cheia de tijolos, sabe? Então, o perdão a si mesmo, sabe? Eu sempre falo: olha, se imagina o seu melhor amigo se torturando assim. Você conhece o coração do seu melhor amigo. Você sabe que ele errou sem intenção, ou às vezes na hora ele não estava tendo clareza, depois ele, né? Eu acredito na mudança das pessoas. A gente muda diariamente, né? Você ia querer que ele se culpasse assim? E aí a pessoa fala, não, eu falo, então, você é o seu melhor amigo, né? Não faça isso com você mesmo, porque isso é cruel, sabe? Então, trabalhar essa questão de autocompaixão também é muito importante. Então, assim, você usou duas palavras muito importantes. Primeira, corrosivo. Então, é como se a culpa, se nós não tivermos cuidado, é como se é como deixar uma camada nossa exposta e que aquilo vai consumindo, 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 corroendo, tirando boa parte da nossa estrutura, da nossa energia. E uma outra palavra que você usou foi época, né? Naquela época, como que eu era naquela época? E assim, muito sabiamente essa tua observação de que o que eu era há um minuto atrás, eu não preciso ser agora. Então, se eu assumo a minha responsabilidade como uma forma, como uma ponte para mudanças, para melhorias, isso se torna muito mais saudável do que eu ficar parada lá atrás, corroendo, né, aquela camada, buscando solução para buscando uma solução nos meus pensamentos ruminantes, né, para aquilo que aconteceu. E aí é uma escada que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai descendo para o fundo do poço. Primeiro, porque eu vou trazendo pensamentos ruminantes, eu fico ruminando sobre aquilo que aconteceu. Então, eu vou alimentando uma espiral de pensamentos disfuncionais. Aí chega um Uhum, momento que, ao invés de pensar no que aconteceu, eu já estou pensando que eu sou um erro, não no erro, né? Eu já estou uhum, me tornando um erro. E aí eu uhum. estou me machucando como se eu tivesse machucado aquele amigo cujo coração eu conheço, sabe? Exatamente, exatamente. Isso atrapalha a nossa autoestima, a gente fica com uma baixa autoestima, e aí qualquer outra coisa que a gente vai fazer, a gente fica com aquele pensamento lá do passado: poxa, acho que não vai dar certo, porque eu não sou bom, porque eu sou um erro, porque eu cometi aquilo, enfim. Na vergonha eu me isolo, e desse isolamento pode degringolar uma série de outras questões
que pode me levar à ansiedade, depressão e milhões de... Exatamente, porque a ansiedade é justamente isso, né? É a gente pensar muito no passado e aquele pensamento constante, 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 e pensar muito no futuro, sendo que são duas coisas que a gente não tem controle. Claro que no momento presente a gente colhe pra gente, a gente planta, perdão, a gente planta pra gente colher. Então, é claro, a gente faz as coisas no presente para que dê frutos no nosso futuro. Ok, beleza. Mas relacionado ao passado, a gente não tem o menor controle. E ao futuro, embora a gente esteja nesse plantio, né, para fazer a nossa colheita, a gente também não tem um controle ali definitivo. Então, são dois pilares que, se a gente ficar pensando muito, gera uma ansiedade muito grande, e a ansiedade muito grande pode gerar uma depressão, e por aí vai, por aí como uma bola de neve, e vai afundando a gente nesse poço que você mencionou. Então, é muito complexo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê que a gente está muito preso no passado. Até porque a gente não tem como mudar o passado. A gente não tem como mudar as atitudes do passado. Mas a gente tem como usar o passado a nosso favor, que é: eu não vou fazer mais isso, né? O que que eu aprendi com as lições do passado para que hoje em dia eu possa ser uma pessoa melhor, eu possa até aconselhar pessoas a não repetirem o mesmo erro que eu, e possa usar daquilo a meu favor hoje, porque o passado eu não tenho como mudar. E tem muitas pessoas que se prendem no passado por vergonha, por terem tido atitudes em que hoje em dia elas enxergam que sejam atitudes que trazem vergonha, que trazem essa questão toda, que aí sim vira algo muito complicado, a vergonha. Sendo que, porque tem os julgadores, né? Principalmente os julgadores da internet, né? E Uhum. assim, Nossa, esses são que cruéis. são cruéis, né? Massacrante. Quem nunca errou e quem nunca vai errar? Nós estamos em um looping de erros constantemente. Isso não tem idade, né? A gente sempre vai errar, a gente sempre está em constante aprendizado e tentando, assim, errando, caindo, levantando, errando de novo, aprendendo. Isso é constante, né? Então, assim, acaba sendo, como eu te falei, uma tortura com nós mesmos quando a gente. é, Passa por essa questão de culpa. Então, acho que a primeira questão é a gente se perdoar. Perdoar é é o ponto principal. É se Uhum. perdoar. É se olhar com respeito, se olhar com compaixão, como se você fosse realmente seu melhor amigo, porque você é o seu melhor amigo, né? E perante a isso, você conseguir se libertar desse aprisionamento que é a culpa, dessa Pois coisa é. corrosiva e dolorosa. Pois é, e existem casos até de empresas, né, que elas já estão mudando a sua forma de pensar, entre aspas, né, o erro dos funcionários. Eu falo muito entre aspas porque a questão erro e acerto está muito mais vinculado ao resultado que isso vai me causar, uma questão moral, uma questão ética, enfim. Mas hoje em dia tem muitas empresas olhando para a falha do profissional como uma ponte para o crescimento, né? Ainda assim, trabalhando em algumas empresas, eu vejo muito medo das pessoas falharem e serem culpadas, né? Serem responsabilizadas com a demissão. E o que que isso acarreta? As pessoas mentem, não querem assumir essa responsabilidade, ou elas já se sentem culpadas de forma excessiva e se isolam e já não querem mais fazer parte de grandes decisões da empresa, começam a perder a motivação pelo trabalho. E quando, na verdade, existe hoje uma ideia de algumas empresas que, assim, não, acho que o mais importante aqui é como você vai se responsabilizar pelo que aconteceu, trazendo novas soluções. E fica aqui um asterisco, né? Fica aqui uma estrelinha para a gente pensar que quando a gente sai dessa posição de culpa excessiva, de corrosão, como você disse, em que a gente deixa de se machucar para se responsabilizar e buscar novas ações, isso pode ser até muito melhor, né? Ao invés de ficar lá naquele passado. Tem muita gente que traz hoje, né, Cá, assim, essa frase: nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá no passado, aí eu brinco, né? Eu falo, olha, se você tivesse a cabeça de hoje lá no passado, você ia ser muito chato.
Porque às vezes você precisava ter cometido aqueles erros para que você tivesse a cabeça que você tem hoje, né? Exatamente, exatamente. E é isso que eu escutei também de uma paciente minha, quando ela virou e falou assim: Nossa, quando eu tava no meu relacionamento antigo, eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje. Mas eu virei e falei: Você só tem a cabeça que você tem hoje porque você teve aquele rompimento, né? Porque no caso dela, né, especificadamente, ela passou por uma dor, ela passou por um processo de introspecção muito grande, aonde ela conseguiu se olhar para dentro, conseguiu se olhar com amor próprio, tudo ela tinha que fazer com ele, né? Então ela começou a fazer as coisas sozinhas. Então ela teve uma virada assim 360. E isso ajudou muito na maturidade dela, na solitude dela, no autoconhecimento dela, em ela descobrir quem ela realmente era. Então ela não seria a pessoa que ela é hoje se ela não tivesse passado por aquela situação. Então depois que a gente passa, a gente fala, nossa, eu queria estar vivendo aquela situação agora, mas se você não tivesse passado por aquele momento de dor e sofrimento, que ninguém quer passar, você não teria a maturidade que você tem hoje. Claro que, né, eu nunca vou generalizar nada. Você pode sim amadurecer, às vezes com ensinamentos e lições de terceiros, que é bom que você não passe a dor na sua pele, Uhum. mas venhamos e convenhamos, né? No mais comum, a gente amadurece ali na dor. Pois Que é é. quando a gente descobre a força que a gente tem, que é quando a gente descobre realmente a vida real e tem que lidar com coisas que a gente não queria lidar. E que se a gente não tivesse passado por aquela situação, a gente talvez não queria lidar. Uhum. Talvez se a minha mãe tivesse me deixado na zona de conforto, que era a zona que eu queria, que eu achava que era certa, né? Porque é a zona de conforto, eu talvez não teria lutado por tantas coisas. E essas lutas, que foram muitos nãos e muita persistência, muita questão, não iria trazer a maturidade que eu tenho hoje. Uhum. Então, sair da zona de conforto também é importante para isso. Então, nem é sempre carinho ali, beijinho ali. Claro que isso é importante, né? O afeto, o acolhimento, óbvio. Sempre prezo muito por isso, mas a gente também tem que tirar o lado bom de tudo, ruim. E acredite, tem. É Uhum. difícil na hora de ter essa ótica, mas tem. Uhum. A gente faz muita pergunta para o paciente, né? Assim, tá, mas o que que você poderia ter feito naquela época? Ah, eu poderia ter feito X, Y, Z, poderia ter feito isso e aquilo. Tá, você tinha consciência daquilo que você poderia ter É exatamente. Ela tem a consciência porque ela já passou por isso tudo. E aí mas naquela época, a cabeça dela só era aquilo. Era aquilo que ela podia enxergar e fazer naquela hora, né? Eu feito? também sempre tento frisar muito isso com eles. Naquele momento, a única coisa que te cabia era isso. Na sua cabeça, isso era a única coisa. Depois de meses, você teve uma outra ótica, né? Inclusive, tive um paciente que comentou comigo assim, Carol, eu comecei a aprender várias coisas que eu não tinha conhecimento antes. Você pode me ajudar para que eu possa aprender outras coisas que eu não tenho conhecimento? Eu falei, lógico que não. Porque se você não sabe, como é que eu vou saber? Uhum. Isso você vai descobrir ao longo da sua vida, ao longo da trajetória. Vão aparecer situações e coisas que você vai virar e você vai ter que lidar de certa forma, vai olhar com outra ótica, vai aprender, vai olhar aquilo com uma outra lente. Mas você não sabe hoje. Uhum. Amanhã você pode aparecer alguma coisa que você vai ter um insight diferente. Mas como que eu vou te dar uma lista? Como é que eu vou? Não tenho uma bola de cristal para saber uma lista de tudo que você não tem conhecimento. E aí eu vou te dar essa clareza mental do conhecimento para você. Senão todo mundo ia ser Einstein, todo mundo ia ter um raciocínio maravilhoso porque ia cessar todas as dúvidas. Uhum. E as nossas dúvidas são cessadas ao longo da nossa vida, com a nossa maturidade, com o nosso conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E, Não tem quan- um livro com todas as nossas dúvidas para serem cessadas. e quantas vezes grandes personalidades, filósofos, cientistas, inventores, engenheiros, engenheiras, é, quantas pessoas não precisaram lidar com a falha para que grandes inventos, grandes feitos da nossa época fossem criados, né? Fossem aprimorados, melhorados.
E um outro ponto aqui, pessoal, que a gente precisa refletir é o quanto a sensação de culpa está vinculada à ideia de perfeição, de que eu tenho que ser perfeito, de que eu tenho que fazer tudo certo, de que eu tenho que agradar as pessoas, de que eu não posso falhar, de que eu não posso deixar que as coisas desmoronem. Opa, lembrou alguém? Mães, mulheres, né? Pessoas Tem que estar no controle de tudo. Se não tiver no controle de tudo, diz alguma pedrinha, alguma pecinha cai ali, algum pratinho vai quebrar, e quebrar esse prato significa algo muito difícil de lidar. Então, assim, a gente está falando da culpa não só naquele sentido seguro, né? Naquele sentido em que eu posso pensar na minha falha como uma ponte para melhora, mas a gente está pensando na culpa também, aquela que vem sem que eu tenha plena consciência daquilo que está acontecendo. Eu costumo brincar assim com algumas pessoas mais próximas a mim. Eu falo, opa, nasceu uma mulher, nasceu a culpa, né? Então, se a gente não tira isso, ou se não dá um outro significado para isso desde os primeiros dias, anos de vida da menina, da mulher, a gente pode estar criando uma mulher para se sentir plenamente responsável por tudo que acontece de bom e de ruim. E não é assim, uhum, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não desenvolver uma pessoa que precisa achar que tem que ser perfeito o tempo todo. E aí se uhum, sente extremamente culpada pelo simples fato de respirar diferente. exatamente. Esse fato de autocobrança, né? É um dos fatores primordiais que geram um sentimento de culpa, né? E eu até comentei em outros podcasts também que a gente fez em relação a pessoas muito jovens se é, cobrando muito ter um salário muito bom. Cara, você tem 20 anos, você praticamente acabou de sair do colégio. Como que você vai se cobrar ter um salário enorme, né? E aí tem aquela comparação com as redes sociais, que a gente já conversou também sobre isso, né, em outros podcasts, Uhum. sobre a questão da comparação, né, que Nossa, gera ainda mais esse sentimento de culpa é de essa cruel. pessoa chegou nesse nível e eu não, essa pessoa tem isso e eu não. Então isso piora muito aquele sentimento de culpa que já tá ali prevalecendo muito, né, Dri? Pois é, nossa, já tem gente de 18 anos achando que precisa já ter seu Milionário. emprego fixo, salário altíssimo, carro. Já vi pessoas muito novas até pensando em casamento, né? Não que isso não seja saudável em muitos aspectos, né? Estar com alguém, a responsabilidade por uma casa, isso até simboliza a ideia, isso até traz a ideia de alguém que se desenvolveu, né? Que sabe lidar com todas as tarefas do desenvolvimento, cuidar de uma família, ser autônomo, se desenvolver, exercer a interdependência, empatia, até uma série de coisas. Mas quando não acontece isso, caem nesse breu da culpa. Nossa, o que que eu fiz de errado? E aí, um outro ponto para a gente refletir. Tem situações que não depende só de nós. Depende do tempo, depende do clima, depende, sei lá, do vento, depende da economia, depende de uma série de coisas, das guerras no Até de mundo, do preço sorte. da. Até Exato. de sorte, né? Tem muitas pessoas que cantam muito bem, Uhum. e não atingem um sucesso ali de Justin Bieber e tudo mais. Então, eu acho que também envolve uma questão também de sorte, né? Eu acho que existem muitos profissionais muito eficientes, muito talentosos e não tem um trabalho tão reconhecido. Então, também a gente vê que o mundo tem bilhões de pessoas. Então, e a gente está num país que tem um desnível muito grande também, né? Então, infelizmente, tem várias questões aí que podem ser pautadas, né? Então, a comparação é muito frustrante também, né? Do porquê que essa pessoa, ela tem tanto e eu não, né? E a frustração, ela é algo muito complicado, porque não tem nada de errado com você, né?
Cada um está no seu processo. Também essa questão também. Cada um está no seu processo, né? É o que eu sempre falo, as redes sociais ajudaram a gente a ficar muito olhando para o outro, olhando o processo do outro, para a jornada do outro e se comparando. E, cara, cada um tá vivendo o seu processo, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo. Ah, não, você tem que se formar com 22 anos, começar a trabalhar já, ganhar seu dinheiro, morar sozinho. Cara, quem disse? Tem pessoas que começam a fazer faculdade com 30 anos, tá tudo bem, não tem um tempo fixo para você se formar, não tem um tempo fixo para você começar um trabalho, não tem um tempo fixo para você chegar a uma fonte de renda X, Y, Z. Não tem um tempo fixo para você comprar uma casa, não tem um tempo fixo para você realizar um sonho grandioso ou uma viagem dos sonhos. Não existe isso, né? Então são muitas coisas que a gente bota na nossa cabeça como planejamento de não, com essa idade eu quero fazer isso, com essa idade eu quero fazer aquilo. E aí vem essa questão, com essa idade eu quero fazer isso, com essa idade eu quero fazer aquilo. Se comparar, e as pessoas se esquecem que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua individualidade, somos seres humanos diferentes. Então também tem que olhar com essa ótica. Pois é, tem muita gente que confunde frustração com culpa, né? Opa, esse caminho que eu escolhi, que eu planejei, não saiu do jeito que eu queria. O que que eu fiz? Eu acho que é muito saudável a gente olhar internamente quais são os nossos recursos, né? Assim, poxa, o que que eu fiz ou o que que eu deixei de fazer para que isso acontecesse? Tá, legal, vamos avaliar. Agora, quando você começa a dar um crédito só para você, né? Existem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu queria estar casada aos 30 anos, eu tô aqui com 40 e não casei ainda. Enfim, tem casos e casos, né? De repente você é super exigente com a pessoa que você busca para ficar do seu lado, as pessoas não pode ter nenhuma falha, enfim, aí a gente volta lá para a questão de perfeição. Ou então, de repente, você foi realizando muitas outras coisas e isso não quer dizer nada, né? Aliás, se Cobrança isso quer dizer alguma coisa, é você com você mesmo, né? é a cobrança também de eu quero ter filhos em tal idade, tem uma idade específica para você ter filho. É claro que quanto mais velho, mais risco você tem na gravidez, tanto para a mãe quanto para o neném, mas você pode adotar, tem outros meios também. Então, assim, você precisa casar logo, você precisa construir a sua vida logo, senão a sociedade te cobra. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel porque, né? A vida é muito complexa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e aí as pessoas elas acabam chegando no nível de culpa, né, que gera uma exaustão mental, muitas vezes leva a ansiedade, depressão, enfim, né, porque a pessoa começa a se cobrar num certo período de não, eu preciso ter isso, porque a sociedade cobra muito mais do que elas mesmas. E às vezes elas ficam muito mais frustradas e muito mais doloridas, não por conta delas, porque às vezes nem é um desejo intrínseco delas, mas sim da cobrança dos familiares ou da cobrança mesmo da sociedade de modo geral, né, Dri? Pois é. Pessoal, um tema aqui para a gente pensar, e acho que pode ser até um tema para uma próxima conversa. A sociedade ela vai te cobrar aquilo que é conveniente para ela, tá? Nem sempre é o que é conveniente para você. Então, um exemplo, se alguém compra um carro híbrido bonitão lá, vai falar, né, Adriana, compra esse carro aqui que é ótimo, né? Aí você fala, nossa, eu preciso comprar esse carro porque ele é ótimo. Mas aí você abre a sua carteira e não dá para comprar aquele carro. Nossa, o que que eu preciso fazer? Tá, você avalia, se você realmente quer, vamos avaliar os teus recursos e buscar aquilo. Mas se você olha e fala que aquilo, se você pensa, né, e observa que aquilo não faz sentido para você, aquela pessoa está cobrando de você aquilo que é conveniente para ela, mas que não faz sentido para você. Outro ponto importante da gente refletir é que, assim, as tuas escolhas, elas te levam, né? Eu brinco com essa analogia da escada, ou você sobe ou você desce, né? Ou você vai ao encontro da resolução do problema, ou você vai se melhorando, se desenvolvendo, ou você vai se machucando, você vai ruminando, você vai entrando na depressão, você vai se isolando, né? Então, você vai fazendo algumas escolhas aqui que te ajudam a desenvolver ou não. Não conseguiu fazer isso sozinho, pessoal? Aqui na terapia, a gente trabalha
vários elementos para que você siga dessa escada para cima, buscando o teu desenvolvimento de maneira saudável, de maneira que você consiga avaliar os teus próprios recursos, né? Então, assim, tem gente que volta de treinos de lideranças, palestras aí super motivadoras, super que mexe com o emocional e tal. Quando passa 2 ou 3 dias, nossa, não consegui botar nada em prática, né? E aí você passa a sua vida inteira ouvindo assim, só depende de você, só você pode fazer isso, só você, né? E tal, como é que é o nome daquilo? Ai, tem um negócio muito, eu acho que mexe muito, né? Aquelas neurolinguística, nem sei se isso existe, né? Cientificamente, nem sei se isso é comprovado. Quem souber aí pode mandar aqui pra gente, né? Mas tem essa coisa, vai, diga sim, você pode, você vai. Aí, de repente, você vai vendo que tem limitações, que não tá conseguindo, que o mundo real vai te colocando alguns Aquele obstáculos. positivismo tóxico, né? Isso, Bem a gente isso. ser positivo, tudo bem a gente ter esperança, ter fé. Eu super sou a favor da gente pensar que nós somos capazes, sim, de atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas, tudo no tempo certo, na hora certa, mas entender as dificuldades da vida, que a vida não é um bombom cor-de-rosa e que nem tudo é certo, que até para você conquistar um sonho, você tem um caminho a trilhar, você tem batalhas, você tem momentos ali em que você vai se frustrar, vai ter momentos que você vai ficar mal e que você vai precisar de ajuda, vão ter momentos desafiadores, mesmo que seja necessário para que você conquiste o seu sonho, para que você conquiste o seu maior objetivo. Mas a questão do positivismo tóxico, de a jornada vai ser sempre linda, não existe, né? Não, o que eu vejo de mulheres passando aqui, pessoal, eu reforço muito essa questão da mulher, até porque existem criações, existem demandas sociais diferentes para um e para o outro, tá? Isso já provado, comprovadíssimo. Então, assim, o que eu escuto de mulheres no consultório falando assim, não, mas se isso aconteceu, a culpa foi minha, né? Nossa, eu não sou uma boa mãe, ou se meu marido tá bravo, foi porque eu fiz tal coisa. A gente fala, vem cá, peraí, né? Você faz parte de um grupo, né? Filhos tiram a gente Exatamente. do sério também. Peraí, calma aí, né? Você não foi validada por aquela pessoa que é seu parceiro, sua parceira. Então, vamos trazer algumas realidades aqui e que nem sempre a culpa é sua, mas vamos pensar como você reage, como você lida com você mesma e com as pessoas que estão à sua volta, né? Tem mães que Exatamente. chegam aqui assim, se sentindo monstros porque deram uma bronca no filho, falam, não, tira a mão daí, parou com isso, né? E até uma coisa que eu vi também em já duas pacientes, que é a culpa delas em sair e deixar a criança pequena. E aí eu trago para elas uma ideia do seguinte: você tem que estar bem para você cuidar da sua filha, né? Então você sair socialmente de vez em quando, tá tudo bem, né? Eram mães muito presentes que ficavam o tempo todo com as filhas e se sentiam extremamente culpadas se fossem sair com os amigos uma vez em 15 dias. Uhum. E eu perguntava como que elas se sentiam depois. E ambas tinham um caso muito, muito, muito semelhante. E elas falavam que elas se sentiam muito bem, muito feliz, muito alegre. Eu falava, como que você brinca com a sua filha depois de você ter tido um momento desses? Ah, muito melhor, eu fico muito mais feliz, sorridente. Então, eu falo, isso também é importante para sua filha. A sua felicidade também é importante para que você traga felicidade para sua filha, né? Uma pessoa feliz, ela contagia a outra também, sabe? E você feliz, você consegue dar mais alegria para ela, dar mais amor, dar mais sorriso, brincar com mais motivação. Então, né? E elas sentindo aquela culpa por não passar o tempo inteiro, o tempo integral ali com a filha, mas também é importante elas prezarem a saúde mental delas até para elas terem um melhor relacionamento com a filha e cuidar melhor da filha. Então foram casos bem parecidos que eu peguei e complexos que eu pude fazer essa comparação e elas falaram, eu nunca tinha parado para pensar por essa ótica, né? E é isso que é muito importante, a gente fazer na terapia as pessoas enxergarem com uma outra ótica. Então você está enxergando agora com a lente da culpa de, ai, não estou ficando com a minha filha o tempo todo, mas e a outra lente de você vai trazer um benefício sendo uma mãe mais alegre, mais feliz? E
Pelo amor de Deus, você passa muito tempo com a sua filha, tá? Tudo bem você ficar 3 horinhas saindo com seus amigos, tendo sua vida social, né? E tá tudo certo, né? Então, na terapia a gente faz muito isso, né? De fazer as pessoas enxergarem com uma outra ótica, porque a culpa também faz com que você fique aqui, ó, sem enxergar as óticas Você ali fica em muito volta. ensimesmado, né? Você fica buscando só recursos dentro de você, você fica ali, e aí você não acha recurso, se sente frustrado, se sente mal, porque acha que não foi atrás daquilo, que não desenvolveu aquilo, que não. Né? Exatamente. Meu Jesus, assim, é muito, a culpa ela é muito pesada quando ela não é bem orientada, tá? Então, pessoal, assim, existem várias práticas terapêuticas que a gente trabalha em consultório, e a mais legal delas é assim, é o reconhecimento e aceitar. Então, primeiro de tudo, os sentimentos vêm. Eu brinco, eu falo com o pessoal assim, gente, imagina que você fechou a porta e o seu cachorro está do lado de fora. Seu cachorro vai ficar arranhando a porta, vai ficar latindo, ele vai querer entrar, ele vai querer entrar, ele vai querer entrar. E aí você pode escolher. Ou você abre a porta e acomoda e brinca com o seu cachorro para que ele fique mais acomodado. Ou você se mantém firme. Se ele não pode entrar, você vai manter a porta fechada. Assim funcionam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Existem pensamentos intrusivos, existem sentimentos ruins por conta desses pensamentos. E a gente pode escolher duas coisas: ou a gente abre a porta e aceita e faz o melhor que você puder desses pensamentos, ou você se mantém firme. Não, peraí, não é a hora deles entrarem agora. Isso aqui não vai me ajudar. Isso aqui eu vou levar para terapia, vou esperar um pouco. Quando for um outro momento, eu abro a porta para esses pensamentos, um tempo de meditação e tal, assim. Identificar a origem também é saudável. Então, quando a gente fala, opa, tá, realmente lá no passado eu peguei pesado, não foi uma pessoa legal, né? Tá, eu acho que eu preciso buscar uma reparação, entender aí, naquela situação, se tem pessoas que saíram machucadas, se tem amigos meus, enfim, vamos ver o melhor daqui. E vamos questionar os pensamentos, né? E aí a gente Exato, faz um e às conjunto vezes aqui. exato, pedir desculpas também é uma forma também de se libertar, às vezes falar, olha, eu não tinha maturidade, eu não enxergava, porque as pessoas hoje em dia têm muita questão de orgulho, né? Mas é muito libertador quando você tem uma visão madura da situação que você machucou algumas pessoas e você fala, olha, naquela época eu não... E já aconteceu isso comigo, né? Eu tinha uma atitude matura, 2, 3 anos depois, com muito mais maturidade e sabedoria, pude fazer minhas autoanálises e minhas autorreflexões e percebi que eu não estava tão certa naquela situação quanto imaginei. E eu fui lá e falei: olha, naquela época eu não tinha discernimento, não tinha maturidade suficiente. Hoje em dia eu tenho, perdão pelos meus erros. E assim foi fluindo. Então também isso traz um alívio também, né? Então deixa o orgulho de lado às vezes, porque muitas pessoas sabem às vezes que erraram e falam: não, eu errei no passado. Mas não tem esse costume de pedir desculpas e reconhecer o erro, o que é uma atitude muito nobre, na minha opinião. Uhum. E, pessoal, que te julgarem, né? Você pode filtrar, porque o seu auto-julgamento, muitas vezes, ele já é avassalador. Então, a bronca que vem de fora, o julgamento que vem de fora, filtra para você, né? Existem pessoas que vão instigar que você se sinta mal, mas não vai te fazer bem. E de repente essa atitude de instigar que você sofra com aquilo que você fez, às vezes diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos, então tem erros, tem falhas. Não Pois é. somos uma máquina, né? Pois é, queriam atingir o patamar da perfeição, perderam bons momentos aí de desenvolver novas tecnologias, novas ferramentas Até para que lidar. ponto vale a saúde mental, né? Pois Até é. que ponto o dinheiro vai valer a sua saúde mental e física? Porque depois do mental começa a vir pro físico, Ai, né? gente, nossa, Práticas. Então, até que ponto você vai, né? o isolamento social, o coração acelerado, péssimo. Não, gente, libera isso, joga isso para terapia, deixa que a gente sofre junto com você, Exatamente, Dri, exatamente. tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado mais aí uma mensagem. Coloca aqui nos comentários outros temas. Curte, compartilha a nossa página, ativa o sininho para que outras mensagens importantes para sua vida cheguem até você, tá bom?
Perfeito, Dri, Um perfeito, gente. beijo.